A gente traz para vocês a apuração do Caio Junqueira, nosso analista de política, que conversou com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, sobre o teor da delação de Mauro Cid. Paiva disse que as Forças Armadas não existem para dar golpe de Estado e que é preciso diferenciar a instituição dos indivíduos. Segundo o comandante, não existe essa possibilidade constitucional. Paiva disse ainda que não houve golpe porque era obrigação das Forças Armadas garantir a transição de Jair Bolsonaro para Lula depois das eleições. E o que o Exército fez foi cumprir a lei. Vamos para uma rodada de análises. Juliana, Renata e Pedro em tela. Então, para a gente trazer a repercussão, Renata, da fala do comandante, necessária na mesma linha do que diz a Marinha e do que diz o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Exato, Tainá. Bem, o que publicamente os comandantes, então, das forças e o próprio ministro da Defesa, como você muito bem lembrou, estão dizendo, mas também é um discurso que a gente tem encontrado nos bastidores, foi o que eu pude captar em conversas com integrantes do Exército. É que esse episódio, ainda que ele traga algum desgaste. Bem, se a gente está falando de integrantes das Forças Armadas, tratando sobre golpe com o presidente da República, bom, não pode ser, mas o fato é que não houve golpe. E isso indica que as Forças Armadas cumpriram, no fim, o seu papel. Nesse sentido, especialmente ali no Exército, houve essa avaliação feita a mim de que se tinha essa imagem de um Exército garantidor da posse de Lula. Existia ali vamos dizer, algo positivo que se podia tirar dessas notícias sobre a delação de Mauro Cid, uma vez que o relato dele é que o Exército se colocou como uma barreira ao avanço de qualquer conversa sobre um eventual plano para manter Bolsonaro no poder. Sobre esse aspecto, e aí me parece bastante importante que os comandantes das Forças Armadas estejam vindo a público agora reiterar justamente o compromisso com a ordem democrática. E aí pode parecer óbvio. Não, mas isso não é óbvio? Sim, é óbvio. Mas a gente está, ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos anos, no governo Jair Bolsonaro, muitas vezes pedindo para que as autoridades pudessem repetir o óbvio, ou vendo autoridades se sentindo necessidade de repetir o óbvio, que é o respeito à Constituição. Então, diante disso, me parece extremamente valioso o fato de que os comandantes das forças, no caso a gente não teve posicionamento da aeronáutica, né? Mas o comandante da Marinha em conversa com o Tainá e, nesse caso, o do Exército em conversa com Caio Junqueira, tenham de forma célere feito um posicionamento. Vivemos em tempos estranhos que temos de defender o óbvio, Bertolt Brecht. Grande Pedro Venceslau, a gente tem visto que as forças agora têm tentado esse processo de depuração e também esse processo para tentar limpar a imagem de alguns de seus integrantes que defenderam grupos golpistas. O ministro José Múcio Monteiro está com dificuldade de fazer essa apuração porque ele não tem acesso aos nomes que estão em investigação do Supremo Tribunal Federal. Você acredita, Pedro, que essa relação pode melhorar um pouquinho? José Múcio Monteiro conversar com Alexandre de Moraes, pelo menos para se colocar aí como um agente de fiscalização? Com certeza, a gente vê que por parte do governo houve um movimento de desbolsonarização das Forças Armadas. E as Forças Armadas não resistiram a esse movimento de desbolsonarização. Então, eles estão circunscrevendo os militares que participaram de atitudes golpistas, de atos golpistas, e separando o joio do trigo. Nesse sentido, o movimento do deputado Carlos Zaratini de buscar assinaturas para uma PEC que desagrada aos militares, aparentemente destoa do esforço que o governo federal vem fazendo para ficar bem com as Forças Armadas, né? A gente vê o ministro Múcio caminhando num sentido e o deputado Zaratini, que faz parte de uma ala mais radical do PT, no sentido contrário. Lembrando que lá atrás, o Zaratini e o deputado Falcão já vinham tentando coletar essas assinaturas, não conseguiram o apoio do Palácio do Planalto e agora vem novamente tentar apresentar uma PEC no Congresso Nacional que irrita os militares. Então, a gente vê dois movimentos que não estão muito sintonizados nesse momento, né?